Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria estamos aqui para mais um dia, 16º dia do jejum de Daniel. Vamos iniciar aqui entregando o nosso dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Confessamos então agora os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós entregamos esse dia de jejum. Façamos agora os nossos pedidos, Colocamos aqui o nosso dia de jejum pelos que sofrem, pelos que não creem, pela nossa conversão, pela conversão dos nossos familiares, pelas almas do purgatório, pelos hospitalizados, pelos presos, pelos doentes, pelas crianças, pelos idosos, por todos que precisam, Senhor Jesus, desse momento das nossas orações e de penitências, E entregamos nesse dia de hoje. Coloquemos também o nosso pedido, aquele que nós trazemos no nosso coração, em particular, Amém. Ó Senhor, não olhe para a nossa pequenez, para as nossas misérias, pela nossa incapacidade, mas venha ao nosso socorro para atender a nossa súplica. Por misericórdia, perdoe os nossos pecados. Ó Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos nos nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Agora aqui no dia de hoje, a nossa leitura é do Salmo 125, Cântico das Peregrinações. Quando o Senhor conduziu os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagões se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando, os que levam a semente a aspergir. Na volta virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui ele fala sobre alegria, dos primeiros exilados, essa súplica por um futuro melhor. Aí na sequência, a moral aqui é: inúteis são os esforços do homem sem o concurso de Deus. A felicidade terrestre é prometida a quem é fiel a Deus. Desejos de felicidades, Ele traz aqui. É lindo, é uma música também, felizes os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E eu gostaria de completar aqui, acrescentar, compartilhar, na verdade, com vocês. Eu estou seguindo o pedido da leitura do Salmo de acordo com
o que a igreja mostra sobre esse caminho do jejum de Daniel, né? Não fui eu que decidi assim, hoje o salmo vai ser esse ou aquele. Não, eu tô seguindo um caminho de pessoas, né, da igreja que mostram que são essas leituras. Agora, os nossos estudos aqui, que a gente está fazendo com os deuses feridos, está sendo bem aleatório, de acordo com o que eu estou sentindo confiança de ir falando, as coisas que estão acontecendo na minha vida, aí vem aquele capítulo para a gente conversar. Eu não estou planejando esse capítulo com o Salmo, não foi nada planejado. E cada dia eu estou percebendo mais que quando vem o Salmo, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, sabe? Eu tô achando isso assim uma grande graça de Deus para nós, porque assim, ó, o Senhor fez por eles grandes coisas, assim disse os pagãos, né? E aí, sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Então vocês vão entender um pouquinho hoje nós falando sobre esse anseio por abundância, tem tudo a ver com esse salmo e não foi planejado. Isso que é mais incrível. Planejado por mim, né? Eu digo, é tudo planejado pela providência divina. Amém? Então entregamos, Senhor, este dia de jejum em suas mãos. Até aqui tem nos sustentado, Senhor Jesus. Continue nos fortalecendo, nos amparando, nos cuidando, né? Que a sua mão esteja sobre nós, nós possamos seguir até o final e depois continuar a nossa vida, né? De crescimento espiritual. Amém? Amém. Então vamos lá. Ontem, eu vou começar lendo um trecho aqui do livro que ele fala, né? Ontem nós falamos sobre a figura dos fariseus na palavra de Deus, né? Uma referência evangélica, onde os fariseus representam o orgulho. Hoje, de novo, gente, hoje eu não pude ir na Santa Missa porque eu tinha aula à noite. E aí eu assisti a Santa Missa na televisão, né? No tempo que eu pude aqui fazendo jantar e tudo mais. E assim, o padre estava falando exatamente sobre o orgulho, né? Na figura dos fariseus, de acordo com o evangelho de hoje. E eu até corri para tentar anotar, mas aí não tinha como eu anotar e era ao vivo, né? Não dava para voltar. Mas ele estava falando exatamente o que a gente conversou ontem, que o autor traz aqui no livro, e era uma missa da Canção Nova aqui, né? Então, olha só as coincidências de Deus, né? Eu falei, nossa, a gente tá falando sobre isso ontem e a gente vai continuar essa fala hoje, né? Na missa que eu assisti pela televisão, assim, sem grandes pretensões. E aí, hoje nós iremos falar que para a humildade, na verdade, o orgulho é o pecado e o remédio é a virtude da humildade, né? Que nada mais é do que a fonte da verdadeira abundância que vem de Deus. Olha que lindo, eu sou muito devota de São Vicente de Paulo e ele colocou uma frase dele aqui muito linda. A arma mais poderosa para derrotar o diabo é a humildade, pois já que ele não sabe como usá-la, também não sabe como se defender dela. Então, olha só que lindo que São Vicente de Paulo fala para nós, nos ensina, né? A arma mais poderosa para vencer o demônio é a humildade, pois ele não sabe como usá-la, ele não reconhece a humildade de forma nenhuma, né? Então, ele não vai saber como se defender dela. São Vicente de Paulo já disse isso para nós. Tem uma outra frase aqui que é de Liz, será? A humildade não é pensar menos de nós mesmos, é pensar menos em nós mesmos. Interessante, né? Porque às vezes, aqui o autor até traz, sabe? Eu até vou ler um pouquinho aqui para vocês do livro, que existe um grande erro da gente achar que ser humilde, quer ver? Ó, vou ler aqui, ó, a humildade é uma virtude celestial, tradicionalmente conhecida como antídoto para o orgulho. Infelizmente, a humildade muitas vezes é compreendida como um ato de se diminuir, se colocar para baixo. Achamos que ser humilde é o oposto de ser orgulho, de ter orgulho de nós mesmos.
e celebrarmos nossas conquistas ou dons. Então hoje a gente precisa fazer com que isso fique claro, né? Porque assim, não é porque eu estou buscando ser uma alma humilde que eu vou desejar ser apedrejada, eu vou desejar que os outros me diminuam. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nós não somos saco de pancada, nós não somos masoquistas, ok? Que fique isso bem claro. E é engraçado que eu tinha aprendido isso e o autor reforça isso, que eu tinha entendido. Porque é muito preocupante. Porque às vezes a gente confunde, então a gente fala assim, deixa, Deus quer que eu seja humilhada assim mesmo, então eu vou deixar essa pessoa ficar me humilhando, me maltratando. Não, gente, não é isso, tá? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, o orgulho não é o pecado de gostar de si mesmo ou de seus próprios dons. E seu oposto não é considerar normalmente a virtude de não celebrar os seus dons. Se você dá um presente para o seu filho, você espera que ele se alegre, né? Imagina se ele se decepcionasse. Assim também é Deus. Se Deus nos deu algum dom, ele espera-se que nós nos alegremos, né? Mas não na forma do orgulho, mas esse anseio por abundância, entender que através da humildade, né? Eu posso entender que todos os dons que eu tenho foi graça e Deus que me deu. Então eu vou usar isso para a maior honra e glória de Deus, os meus dons. Então ele fala assim, ó. A humildade é uma palavra em latim que tem a mesma raiz da palavra humus, que significa terra, tá? Olha que forte, né? Significa terra. Então, é só a gente pensar assim, a palavra humildade significa terra, solo, né? Se a gente for pensar na terra, tá bom? Então, vamos pensar na terra. Ela sozinha, ela dá fruto, a terra sozinha? Não, gente, a terra precisa de água, precisa de um semeador, da semente, de sol, da água que vem do céu, para a terra frutificar, né? Para a terra dar algo de bom. Então, nós somos a terra, né? Nós por nós mesmos não vamos dar nada de bom, mas os dons de Deus, a abundância que Deus fez todas as coisas, nos faz darmos bons frutos, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, essa é a diferença. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela reconhece, né, aquela frase, do pó vieste, do pó voltará. Ela reconhece o seu nada, mas ela glorifica a Deus nos seus dons, nas suas coisas, ela usa isso para honra e glória de Deus. Ela não se menospreza, ela não deseja ser humilhada, não. Ela entende que a graça de Deus está sobre ela, então ela precisa honrar isso, também entregando isso ao próximo. Então, ontem nós falamos sobre a figura do orgulho sendo os fariseus, na referência evangélica, e agora nós vamos lá para o Magnífica, né? Eu tenho até aqui um quadro que eu deixo aqui na minha sala. Peraí, vou pegar aqui, que eu deixo aqui na minha sala, que é do Magnífica, né? A leitura do Magnífica, que diz assim: porque pôs os olhos na humildade de sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Então, agora nós temos uma figura evangélica, de referência evangélica, nós temos uma figura que representa a verdadeira humildade. Quem? Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, porque bem-aventurada, porque o Senhor olhou para a minha humildade. Por isso que ela é a maior de todas as criaturas, entende? Porque por causa da sua humildade. Deus viu a humildade dela. Porque ela é a mais cheia de graça, né? Ela é vazia de si mesma. Então, quando nós somos vazios de nós mesmos, mais humildes seremos, né? Porque a graça de Deus virá mais sobre nós. Então, o conceito de orgulho, ele é capaz de nos puxar todas as nossas virtudes para baixo. Então,
Eu sou uma pessoa generosa, um exemplo, tá? Eu sou generosa, eu sou caridosa, eu sou isso e aquilo. Mas se eu tenho orgulho, todas as minhas virtudes irão para baixo, tá? Agora o contrário é capaz de puxar todos os nossos vícios para cima. Então, por exemplo, eu tenho o vício da preguiça, eu tenho o vício da gula, eu tenho o vício da avareza. Eu tenho alguns vícios, né? Eu tenho alguns vícios que me impedem, né? Só que se eu for humilde, a humildade vai me elevar para cima. Então, aí aqui eu trouxe uma referência que os padres sempre dão, né? Sobre a carroça. Então, pensa assim, uma carroça cheia de virtudes, temperança, paciência, temperança, paciência, generosidade, mas o burrinho que puxa essa carroça é o orgulho, é o burrinho do orgulho, entendeu? Então isso vai me levar para o inferno, porque todas essas virtudes vão me puxar para ser mais soberba. Então, por eu ser generosa, eu vou me transformar numa pessoa soberba se eu for orgulhosa, entendeu? Por eu ser uma pessoa, exemplos, tá, gente? Ser uma pessoa que faz caridade, um exemplo, eu sou uma pessoa que faz caridade, mas eu sou orgulhosa, vai me puxar para soberba, eu vou ser soberba, né? Isso vai me deixar mais soberba. Então a gente sempre tem que pensar, eu tenho soberba do quê? Se as minhas virtudes estão me fazendo ter mais orgulho, ser uma pessoa orgulhosa, tá me puxando para baixo. E o contrário é a mesma coisa, né? Por exemplo, assim, eu tenho lá porque assim, se eu tenho essas qualidades aí, né, de virtudes, aí eu falo assim, tá vendo? Eu sou o máximo, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa cheia de virtudes, tá vendo? Ó como que eu sou boa. Então isso tá me puxando pra mim mesmo, né? Agora, o contrário, eu tenho a minha carroça, né? E a minha carroça tá cheia de imperfeições, porque eu sou imperfeita. Eu sou cheia de pecado, sou cheia de defeito, mas o burrinho que tá puxando essa minha carroça é o burrinho da humildade. E aí eu vou olhar e vou pensar assim, nossa, eu não sou nada, né? Nossa, Senhor, eu pequei, entendeu? Então, esse burrinho, ele vai me levar para o céu, porque eu estou sendo humilde. Então, a nossa prioridade, né, é uma decisão, tomar uma decisão, de agora em diante colocar isso como prioridade em nossas vidas, tá? Eu tô aqui nessa jornada de virtude, estou aqui buscando, para eu ser bom, para eu ser uma pessoa boa, ou porque para que eu possa agradar a Deus e fazer melhor a obra dele em mim. Então, eu tenho algumas virtudes porque eu quero ser uma pessoa boa, ou porque isso é orgulho, ou eu tenho algumas virtudes e é para que a obra de Deus aconteça na minha vida, né? O que Deus sonhou aconteça na minha vida. Essa é a diferença da humildade e do orgulho, né? Então, a humildade eu tenho essas virtudes para que Deus possa fazer o melhor da obra dele em mim. Por isso que eu tenho essas virtudes, porque Deus permitiu, né? Tudo bem? Entendemos que tudo virá do alto, tudo virá de Deus. Então, o espírito de uma pessoa humilde diz assim, né? É uma referência evangélica também. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que pensar uma coisa, sabe? Quando eu entendi isso, fez muito sentido para mim, assim. Primeiro, são dois pontos que me despertaram para o orgulho, né? Para ver o orgulho, enxergar o orgulho, né? Primeiro, algum santo, gente, só que eu não consegui descobrir hoje para trazer para vocês qual foi o santo que falou isso. Mas deve ter sido São Vicente de Paulo, um desses, porque eu li muita coisa de São Vicente de Paulo, que eu tenho muita devoção. Bom, eu acredito que seja, eu tenho quase certeza que é dele, mas eu não vou garantir porque eu não achei agora para falar aqui para vocês.
ele fala assim que a pessoa verdadeiramente humilde, ela nunca vai se sentir humilhada. Nunca ninguém vai conseguir humilhar ela, porque ela já sabe que ela não é nada sem Deus. E o que ela tem de bom é graça de Deus. Então, ninguém vai conseguir humilhar ela. Então, quando a minha ficha caiu sobre isso, eu falei assim, meu Deus do céu, quanto eu caio nesse pecado, sabe? Então, outra coisa que virou a minha ficha também, né? Muito forte também. Quando a gente sofre humilhações, as humilhações que sofremos faz com que a gente se torne mais humildes. Olha que lindo. Quando vê uma humilhação, você realmente é capaz de oferecer isso para Deus? Se você conseguir oferecer isso para a obra de Deus, você vai se transformar numa pessoa mais humilde. Aí eu peguei aqui o Salmo 50, né? Que é um Salmo de Davi, que eu acho que é o Salmo Miserie, que é 50. Deixa eu ver se é o 50. Nossa, é um salmo assim profundo, que ele assim, ele expressa aqui nesse salmo. Eu sempre me emociono com esse salmo, sempre. Vamos ver se ele não virá em algum dia, né? Mas esse salmo para mim é o mais profundo que tem. Nossa, eu ler, eu choro. Vou ler um pedacinho assim, ó, que diz assim, ó. Lavai-me totalmente de minha falta, purificai meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O mal que fiz diante de vós, né? É um salmo muito profundo. Mas por que Davi escreveu esse salmo? Porque ele pecou. Ele percebeu que ele pecou. Então, ele teve que se humilhar em Deus para conseguir, através da humildade, receber graças de Deus. Então, é um salmo de contrição, né? Ele soube usar o pecado dele para se aproximar mais de Deus. Então, quando a gente consegue isso, é um caminho de humildade, né? A humildade, ela vem para te aproximar mais de Deus, não te afastar. O orgulho te afasta de Deus. A humildade te aproxima de Deus, o orgulho te afasta de Deus, né? Então, o melhor antídoto é aquela frase, né? Eu pequei, né? Somos criaturas apenas, gente. As criaturas não são o Criador, né? O Criador é perfeito, a criatura não, né? Então, obrigada, Senhor, por me deixar cair nas minhas falhas, né? Assim eu vejo e entendo que não sou nada. Então, uma coisa que a diretora espiritual me trouxe, que o bom é a gente se confessar. Seria melhor se confessar sempre com o mesmo sacerdote. E aí, faz 2 anos que eu faço isso, e é uma humilhação. Por quê? Você vai todo mês e você acaba confessando os mesmos pecados, entendeu? E aí, você mostra esse miserê aqui que Davi traz. E isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Olha que lindo isso, né? Então, se a gente for pensar, né, na figura de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? Deus permitiu que ele fizesse isso. Porque pensa bem, gente, ele não negou Jesus porque ele ia ser crucificado ali, morto, sabe? Ele estava com uma faca no pescoço, aí ele negou. Não, se a gente for parar pra pensar, ele negou Jesus com um desconhecido na rua, assim, tipo assim... Ei, o cara falou assim, ei, você é aquele cara que segue Jesus? Ele, não, eu não. Ele negou por uma pessoa que não fazia diferença nenhuma. Ele negou Jesus. Mas Deus permitiu, porque depois ele se tornou o primeiro papa da igreja, né? Só pelo fato dele ter pecado, ele tinha um coração, uma verdadeira misericórdia, né? No coração dele. Então, olha só como Deus é. Deus permite que nós pecamos, né? Passamos por algumas humilhações, ele permite, olha só, porque assim a gente vai olhar para as pessoas com mais misericórdia. Por isso Deus permite. Então, por exemplo, eu caio toda vez no mesmo pecado, né? Aí eu vou lá e me confesso.
Isso me faz ser uma pessoa mais humilde, porque quando eu for olhar para um irmão, para uma situação, aí eu vou falar assim, meu Deus, né? É difícil, eu sei que é difícil. Eu tava conversando ontem ainda com uma amiga minha. Aí eu falei assim para ela, sobre o pecado, né? A gente colocar luzes e identificar o pecado. Eu fico pensando assim, coisas que me fazem ser mais humildes, né? Com o próximo, ter mais humildade e misericórdia com o irmão. Um exemplo assim que eu sempre uso. Eu tô assim há 60 dias, se eu não me engano, sem açúcar. 60 dias sem açúcar. E caí algumas vezes, né, nesse percurso, não do açúcar, mas de outras coisas. E eu caí, recomecei, né, que nem eu falei pra vocês, né, no caminho da fé eu tinha melhorado, aí no caminho da fé eu identifiquei que eu caí de novo no pecado da gula. Por que que Deus permite? Se ele, né, Deus permite. Porque assim, eu vou ter mais compaixão e misericórdia com o meu irmão, por exemplo, esses irmãos que têm algum vício. Aí eu fico sempre refletindo assim, se pra mim é difícil resistir a algumas coisas gostosas, imagina pra pessoa que tem um vício, entendeu? Que é uma doença, que às vezes a pessoa não olha isso como uma doença, mas é uma doença, tá? Porque o primeiro passo para você se curar, se libertar, é você reconhecer que o vício é uma doença, né? Mas a pessoa ainda não reconheceu. Então me faz ter mais compaixão por aquela pessoa, devido eu cair no pecado da gula, entendeu? Mesmo tendo conhecimento, já tendo confessado. Então Deus permite isso. Então é uma arte, sabe? Tem até um livro que chama A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Deus faz isso conosco o tempo todo, tá? Ele permite, porque nos faz ser pessoas melhores, né? Então, a mãe e a raiz de todas as virtudes e bens, né, é a humildade. A mãe e a raiz de todas. Então não adianta nada eu ter a virtude da paciência, por exemplo, se essa virtude me deixa soberba. Ah, então, eu sou paciente, você não é, né? Então, que pena, entendeu? Isso é soberba, é orgulho. De nada vai me adiantar, eu vou pro inferno do mesmo jeito. Até pior, né? Como a gente já conversou ontem. Tem alguns santos que falam que o pecado do orgulho é mais grave do que o pecado de um homicídio para Deus. Entendeu? Lembra do ladrão que estava do lado de Jesus lá? Ainda hoje estará comigo no paraíso? Por quê? Porque ele foi humilde e reconheceu. Então, no último momento, ele reconheceu através da sua humildade e estava no céu, junto com o nosso Senhor, né? Então, a mãe e a raiz de todos os bens e de todas as virtudes precisa ser o topo, a humildade. Sem ela não adianta de nada eu estar bem, não cometendo o pecado da gula, não sendo irada, não tendo preguiça, se tudo isso está me deixando orgulhosa e soberba, entendeu? Deus vai permitir que eu caia, sim, para que eu use isso como misericórdia para com os outros, né? Então, o pecado do orgulho a gente não confessa, porque a gente não acha que é. Essa é a questão, a gente não acha que é, mas a gente tá vendo que é sim, tá bom? A gente é orgulhoso sim, porque nós somos um grande poço de vícios, né, misérias. Então, todo pecado, ele vai sufocar a humildade, né? Então, quando eu estou vivendo o pecado da soberba e do orgulho, ele vai sufocar todas as outras virtudes que nós adquirimos e recebemos de Deus. Então, por isso que é muito sério, né? E aí no livro, ele traz essa colocação tão linda, é um padre, né? São Vicente de Paulo, ele foi um padre, ele criou a obra dos Vicentinos,
Para quem não conhece, eu tenho o livro dele aqui em casa, da biografia dele. Mas Nossa Senhora, a irmã Catarina A irmã Catarina, esqueci o sobrenome dela, que foi a vidente que teve a aparição de Nossa Senhora das Graças, ela sonhou com o Padre Vicente e Nossa Senhora apareceu para ela, né? E aí pediu para ela comunhar essas medalhinhas aqui, né? E quem tivesse essas medalhinhas seria um sinal de Deus naquela pessoa, sabe? Um sacramental. E de uma peste que teve lá na França. E aí São Vicente de Paula, ele tinha muitas obras de caridade, tanto que seguem até hoje, né? Existem os vicentinos até hoje. Então, a arma mais poderosa para derrotar o diabo é a humildade, pois ele não sabe como usá-la, também não sabe como se defender dela. Então, que nós possamos entender que a humildade facilita a intimidade com Deus, né? E me tira de mim, do foco em mim, e o foco será Deus. A humildade facilita a virtude, o que a vida pode, né, trazer para mim. E Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, ó, que ontem foi o dia dela, né? A gente até esqueceu de comentar. Há mais valor em um pequeno estudo sobre humildade ou num pequeno exemplo dela do que em todo o conhecimento do mundo. As Escrituras nos lembram que nunca sabemos qual é o momento certo de agir, o caminho correto a seguir ou as coisas certas a fazer, que nos farão felizes, né? Então, a humildade facilita a abundância, colocando nossos corações num espírito receptivo. Nos faz saber qual é o momento certo de agir. Nós não sabemos, mas Deus sabe, se estamos dispostos a ser humildes, né? A humildade nos leva à descoberta surpreendente de que é possível sermos verdadeiramente felizes e santos. A humildade é a abundância em ação, certo? Então vamos gravar essa frase. A humildade é a abundância em ação. E aí amanhã tem até aqui uma oração, ó, satisfazer o anseio divino pela abundância, um exercício. Reze, né? Essa oração. Vou até colocar para amanhã a gente fazer essa oração, tá bom? Então, amanhã nós vamos falar algumas formas rápidas para crescer em humildade, tá bom? Amanhã nós vamos fechar com isso. Então, Deus ama as almas que caem nas falhas e são humildes. Por quê? Porque ela permite que Deus a levante. Ele não quer que a pessoa caia num pecado tão grave quanto o orgulho. Então, a soberba, logo eu, tipo, se a gente é soberba, a gente peca, a gente pensa assim, mas logo eu sou tão bom, né? Como assim eu pequei? Ah, não. Tipo assim, ah, não, eu não pequei, não. Agora, a humildade, pequei, Senhor, só contra vós eu pequei, me perdoa. Olha o que acontece comigo quando eu não estou na sua graça, Senhor. Eu peco, me socorre, né? Que é esse salmo de Davi. Ele, Senhor, só contra vós pequei. Isso é uma alma humilde, né? É uma alma que reconhece que pecou, que peca, né? Então Deus permite isso, gente. Então a gente não pode, assim, criar escrúpulos, né? Ou assoberbar, não. Como assim? Eu pequei com a gula? Como assim? Sabe? Não, eu tô super bem nisso. Não, gente, isso é soberba. Nós pecamos sim e Deus usa dos nossos pecados para nos fazer mais humildes. Então, pode perceber, quando a gente passa por alguma humilhação, e não é pouca, né, nessa vida, que às vezes a gente passa por situações assim que você fala assim, nossa, se eu pudesse eu sairia correndo daqui, né? Mas a gente aceitar isso com humildade nos faz sermos mais humildes, porque eu acho que é a minha sogra que fala assim, antes eu ser humilhada do que eu humilhar alguém, né? Então, porque é muito triste, né, nós humilharmos alguém, né, obviamente. Então, confiar nessa providência divina de que se Deus permitiu que a gente seja humilhado, né, passamos por alguma coisa
alguma situação, né, grande, ou, né, que isso, Deus, a gente possa usar isso para a maior honra de Deus, maior glória de Deus. Então, ofertar essa dor para Deus, né, e lembrar que a alma verdadeiramente humilde, ela não vai se sentir humilhada. Só que a nossa alma não é naturalmente assim, né? É uma luta, é uma busca, é um desejo do nosso coração. Aí amanhã a gente vai falar as formas rápidas aqui. São 8 que eu anotei, que eu aprendi aqui, né? Que ele traz, que nos faz ter uma alma mais humilde. Amém? Então, vamos rezar uma Ave Maria para entregar e finalizar o nosso dia aqui. Iniciar o nosso dia, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau.